Olá pessoal, tudo na paz? Aqui é o irmão Alex para dar continuidade aqui na leitura da Bíblia Sagrada. Nós estamos lendo o Evangelho segundo Mateus e estamos no capítulo 24, beleza? Pega sua Bíblia aí, vamos aí. Yeshua saiu do templo e foi então aos seus discípulos, se aproximaram dele para lhe mostrar os edifícios do complexo do templo. Mas Yeshua lhe disse: Não verdes tudo isto? Em verdade vos digo, que não será deixado aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E depois de se assentar no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele, reservadamente, perguntando: Dize-nos, quando será estas coisas? Que sinal haverá na tua vinda ou do fim da era? Interessante aqui, pessoal, que os discípulos, a pergunta dos discípulos aqui, quando será essas coisas, essa pergunta está se relacionando a que Yeshua falou, né? Que não ficaria pedra sobre pedra no templo. Vamos continuar aqui. Verso 4. E Yeshua lhe respondeu: Permanecei atentos, para que ninguém vos engane. Estão falando isso, né, para os discípulos, para a pergunta que eles fizeram. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai que não vos espanteis, porque é necessário que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Pois se levantarão nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestilências e terremotos em diversos lugares. Mas todas essas coisas são o começo das dores. Então vos entregarão para seres afligidos, e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Essa passagem aqui, do verso 9, realmente aconteceu com os discípulos. Se você for olhar na história, você vê que realmente mataram eles, entendeu? Os que eram testemunhas oculares, que andaram com Yeshua. Um exemplo disso você vê Paulo recebendo cartas, né, dos pessoal das sinagogas para poder estar indo, né, até nas outras cidades vizinhas atrás das pessoas que serviam o Yeshua, que seguia ele, né? Vamos continuar aqui então. Verso 10. E muitos se tornarão infiéis, e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E muitos falsos profetas se levantarão, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a injustiça, o amor de muitos se esfriará. Mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações. E então virá o fim. Portanto, quando vides que a abominação da desolação dita pelo profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. E o que estiverem sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa de sua casa. E o que estiver no campo, não volte atrás para tomar suas roupas. Mas ai das grávidas e das que amamentaram naqueles dias. Orai, porém, para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Pois haverá então grande aflição, como nunca houve desde os princípios do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem encurtados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão encurtados. Então, se alguém vos disser: olhe o Messias aqui,
Ou olha ele ali, não creais, pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que se possível enganariam até os escolhidos. Eis que eu tenho vos dito com antecedência. Portanto, se vós disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Eis que ele está num recinto, não creieis. Porque, assim como um relâmpago que sai do oriente e aparece no ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois, onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará seu brilho, as estrelas cairão do céu e as forças do céu se estremecerão. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem. Naquela hora todas as tribos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem que vem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Aprendei a parábola da figueira. Quando seus ramos já ficarem verdes e as folhas brotam, sabeis que o verão está perto. Assim também vós, quando vides todas essas coisas, sabeis que já está perto, às portas. Em verdade vos digo, que esta geração não passará até que todas essas coisas aconteçam. Você vê que ele está falando para aquela geração, né? Então, nessas passagens aqui, é interessante que dá um ar de que é algo que ainda vai acontecer. Mas dá para você entender que no ano 70 teve a destruição de Jerusalém. Pode ser, pessoal, que essas passagens vá acontecer. Mas vamos continuar aqui. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras de maneira nenhuma passarão. Então aqui Yeshua está falando que aquelas palavras que ele estava falando, elas iriam acontecer, né? E por consequência aconteceu, né? Que foi a destruição de Jerusalém. Porém naquele dia, a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, a não ser meu Pai somente. Assim foram os dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias antes do dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não sabiam até que veio o dilúvio, e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naquela hora, 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. 2 estarão moendo, e uma será tomada e a outra será deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis em que hora o vosso Senhor virá. Porém, sabei isto, se o dono da casa soubesse a que hora à noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria invadir a sua casa. Portanto, também vós estáis prontos, porque o Filho do Homem virá na hora em que não esperais. Pois quem é o servo fiel e prudente, o qual o seu senhor pôs sobre os seus trabalhadores, para lhe dar alimento no tempo devido? Feliz será aquele servo a quem, quando o seu senhor vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo, que ele o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele servo mau disser ao seu coração, meu senhor está demorando a chegar, e começar a espancar os servos, os companheiros seus, e a comer e a beber com os beberrões,
o senhor daquele servo chegará num dia que ele não esperará, e numa hora em que ele não sabe, e o despedaçará, e porá a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Beleza, pessoal? Terminamos aqui o capítulo 4. Esse capítulo, ele é muito... dá para entender que Yeshua está falando com os discípulos, né, em relação à destruição de Jerusalém, e dá para entender também que uma segunda vinda dele. Tem essas duas, vamos dizer, essas duas linhas de interpretação, né? Eu vejo nessas passagens o seguinte: para que nós venhamos estar sendo vigilantes, para que nós venhamos fazer, né, o que o Eterno pediu para que nós venhamos fazer, para ter uma vida de paz, uma vida protegida por Ele, né, e vigiar e ser uma pessoa prudente e praticar o que Ele ensinou. Beleza? Esse é o meu pensamento em relação a essas passagens. Porque nós sabemos que tem muitos lugares ainda que o Evangelho não foram pregados, né? Que nem aqui fala que quando o Evangelho for pregado em todos os lugares, né? Isso é meio que impossível, porque vem nascendo pessoas, né? Pode ser que isso não aconteça, do Evangelho ser pregado em todos os lugares. Até hoje aqui mesmo no Brasil tem lugar que ainda não ouviu o Evangelho, né? Não tem acesso à televisão, à internet, nada, e a civilização ainda não teve contato com o Evangelho genuíno, né? Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que você esteja gostando, que o Eterno possa abençoar você grandemente, e até o próximo capítulo. Fique na paz e um grande abraço.